comunidade ela é composta por um conjunto de pessoas que partilham das mesmas ideias, interesses e recursos num determinado espaço geográfico. Portanto, essas pessoas interagem entre si, buscando a solução de seus problemas para a realização de um bem comum. Saudações para você que acompanha a nossa programação. Portanto, hoje nós vamos falar do desenvolvimento comunitário. E para debatermos ou conversarmos em torno desse tema em destaque, temos como convidado o Amém. Espero ter pronunciado bem o seu nome. Ele que é gestor de projetos comunitários. Portanto, vamos conversar um bocadinho em torno desse tema, desenvolvimento comunitário. Para já saúde, meu convidado. Saudações, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, comunidade moçambicana, obrigado província da Zambésia, em particular a cidade de Quelimane. Só para começar, explique-nos um bocadinho o que é isso de desenvolvimento comunitário. Em desenvolvimento comunitário é bem visto que estamos todos ao redor de uma comunidade. Comunidade é conjunto de pessoas que partilham o mesmo a fazer, o convívio familiar, entre vizinhança. Então, a vizinhança, a família, somos nós todos quem compartilhamos uma comunidade. Então, quando vamos para o desenvolvimento comunitário, estamos a querer, de um certo modo, criar um conjunto de serviços de uma certa melhoria para uma comunidade, quer econômica, quer serviços hospitalares, uma boa educação, que é a escola. Então, o desenvolvimento comunitário abrange tudo isso, uma melhoria para uma comunidade. E até que ponto o desenvolvimento da comunidade pode influenciar para o desenvolvimento do país? De um certo modo, a comunidade está dividida em duas partes. Temos a comunidade na zona rural e temos a comunidade na zona urbana. Então, na zona urbana é a comunidade que, de um certo modo, está mais abalizada, mais pouco atualizada em relação à comunidade das zonas rurais. Então, de um certo modo, o desenvolvimento comunitário, quer nas zonas rurais, na zona urbana, de um certo modo, alavanca o estado do país. E quais as vantagens que, vamos supor que eu queira investir para o desenvolvimento comunitário de uma comunidade, quais os benefícios ou as vantagens que eu posso ter fazendo ou organizando um projeto de desenvolvimento comunitário? Ok, eu estou mais ligado, por exemplo, ao projeto de desenvolvimento comunitário, mas sem fins lucrativos. Pois. Então, nós temos que ter aquilo que chama-se amor ao próximo. Antes de tu teres amor ao próximo, tu tens de ter amor ao teu país. Então, amor à camisola. Amor à camisola. Então, nesse contexto, onde tens amor à camisola, tu tens que procurar algo que beneficia a comunidade. Vamos supor que temos uma comunidade com falta de hospitais. Pois. Então, tu desenhas um projeto em que pretendemos ter um hospital, naquele hospital pretendemos ter tantos funcionários para poder servir a comunidade. Tu estás a fazer isso aqui em prol do bem-estar da comunidade, do teu redor. Como é que tu vais sentir, um dia tu saberes que na comunidade que tu estás, cerca de 60% dos moradores estão com doenças como diarreia, malária. É claro que, de um certo modo, vais te sentir tão só. Então, o amor ao próximo ajuda a criarmos o melhor para o desenvolvimento comunitário. Então, eu não tenho nenhum benefício financeiro, mas tenho o benefício do amor ao próximo. Ajuda humanitária. Ajuda humanitária. Exatamente. Bom, existe algum projeto relacionado ao desenvolvimento comunitário no nosso país, em particular na província da Zambésia? Eu acredito que existem vários. Temos a USAID, não sei se já viram aquele projeto Aprender a Ler e a Escrever. É sabido que a comunidade moçambicana há muita dificuldade das crianças em saber escrever e ler. Então, a USAID é uma organização internacional que vem apoiar a comunidade moçambicana, as crianças em particular, a poder ler e escrever. Vamos ver a Unicef. A Unicef apela muito contra o trabalho infantil, apela à causa de não haver discriminação entre o albinismo e uma pessoa normal. Então, há muitos projetos cá na Zambésia de desenvolvimento comunitário. Se for já ver, tem a UFGH. FGH
apela aos doentes da HIV-Sida ser positivos a não desistirem da medicação antirretroviral. Então, há muitos projetos cá na Zambésia de desenvolvimento comunitário. E como é que são feitas as implementações desses projetos na província da Zambésia? De um certo modo, por exemplo, vamos supor o caso do FGH. FGH implementa os projetos cá na cidade, nas zonas urbanas, assim como nas zonas rurais, em que eles têm o centro dele, em parceria com a Direção Provincial da Saúde, em que o doente abre uma ficha, eles põem no sistema de dados para cada doente que testa ser positivo, HIV positivo, né? Então já tem um registro na base de dados deles. Enquanto chega ao final do mês, o doente vai levar o quê? A sua medicação para poder continuar medicando. Então, no contexto em que o doente desiste, ele já tem seus ativistas, seus facilitadores para poderem procurar saber o que aconteceu com o doente, por que está a desistir. Aqui talvez podemos dar que mudou de residência sem ter que avisar. Então eles procuram se informar a causa da desistência do doente. Então, tendo a causa, quando não é uma causa palpável, eles procuram a motivar o doente a voltar a medicar. Então, automaticamente isso já é um projeto que é um desenvolvimento comunitário. Imagina se Moçambique é composto de 98% de doentes ser positivos de HIV e todos esses não medicam. Eu acredito que vamos ser poucos a viverem cá. Então, é uma das vantagens do desenvolvimento comunitário. Bom, os projetos implementados respondem às reais necessidades dos residentes da comunidade? Eu acho que é uma pergunta muito boa, porque existem alguns projetos fantasmas, mas nessa íntegra de algumas organizações que eu tenho visto, são palpáveis com a realidade da comunidade. Existe algum critério usado para avaliar ou analisar se uma comunidade precisa mesmo de um projeto de desenvolvimento? É uma pergunta inteligente. Eu acho que o que eu penso além do certo e o errado, mas todo projeto vem de uma certa consistência de certas questões. Ok, vamos dar o exemplo eu fiz um projeto que é combate à droga. O projeto é baseado na realidade do porquê que está a ser assim e não assim. Quer dizer, transformar o errado em certo, a dificuldade em oportunidade. Se nós aqui temos problema de água, então eu posso desenhar um projeto, que é um projeto relacionado à abertura de furos de água, que é para poder facilitar a vida da comunidade. Então, transformei a dificuldade em oportunidade. A comunidade vai ter a oportunidade de poder gozar de água, a custo, quer algum custo ou a custo free, que é custo livre. Tem nesse contexto. Qual é o papel que o gestor de projetos comunitários desempenha para a realização desses projetos ou a implementação desses projetos na comunidade? Uma das maiores cautelas que eu, como um gestor de projeto, tenho apelado dos meus dia após dia, é que todo projeto temos que passar por uma advocacia. Nós temos que advocar a comunidade na mudança de certo comportamento. Por exemplo, hoje em dia o mundo está pautado muito pela desnutrição crônica. A comunidade hoje em dia passa muito, passa mal, vai para o hospital, vai encontrar uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, está desnutrido. Mas há vários fatores, por exemplo, vamos supor aqui na Zambésia, lá nas zonas rurais, que pode não haver essa causa da desnutrição crônica. Então, o que que falta? É a falta da advocacia, é a falta da informação. Por exemplo, há locais que pensam que cozinhar com óleo, com excesso de óleo, é cozinhar bem. Há locais que enchem o sal. Então, a desnutrição crônica não é porque aquela tal comunidade tem dificuldade de refeição ou não tem o que comer, às vezes é como preparar os alimentos. Falou aqui de um aspecto muito importante, que é a falta de informação. Que medidas têm sido tomadas para fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações?
É nesse contexto, sabe? Estando cá em Moçambique, principalmente quando estamos na zona urbana, pensamos que tudo está bem ou preocupamos com nós mesmos. Porque está tudo ok aqui, não falta luz, tenho a televisão, estou informado. Mas na verdade, quando vamos para as zonas rurais, vai ver que até para ter um rádio xerico, para poder escutar rádio, é uma dificuldade. Para acompanhar o que se debateu na Assembleia, alguns acabam violando a lei porque não conhecem. Então, um dos papéis do trabalho dos movimentos comunitários que temos que pautar é pela informação. Há zonas que vejo hoje, um e outro tem conhecimento da Covid, mas não sabem o que é Covid. Não sabem quais são as medidas de precaução. Ou se usa máscara porque veio para a cidade, ou vê alguém, ou vê máscara, foi obrigado a usar, mas eles não sabem o que leva a usar máscara. Ele só usa máscara porque tem que usar. Agora vamos supor uma comunidade mesmo em que não há corrente, eles não têm acesso a uma televisão, no contexto mesmo da pandemia. Eles não têm acesso às informações, como se prevenir. Como é que tem sido a disseminação das informações para as pessoas residentes nessa comunidade? Vou partir de um exemplo para ter a resposta. Está a ver, assim como quando estamos cá na cidade, quando estás doente, és obrigado a deslocar para o hospital. Está a perceber, né? Assim como lá nas zonas rurais, há muita gente que, pela pergunta que fizeste, eu acredito que temos que ter a capacidade, quer órgãos de informações, quer ONGs, para o melhoramento do desenvolvimento comunitário, sermos nós próprios a deslocar de cá para lá, para ir difundir a informação. Para ir chegar lá a explicar que existe uma certa idade para o casamento. A escola é importante a isso, mas aquilo, não devem estudar. Que tu não deves pagar, há serviços que não deve se pagar. Por exemplo, tu não pode ir para o hospital pagar 50 meticais. Então, deve ser órgãos de comunicação, órgãos de informações, o próprio governo, as ONGs, a irem sensibilizar as zonas que não têm informação. Okay. Expandir os direitos do doente. Há doentes que vão para o hospital, são tratados como se fosse animal, mas porque não têm informação. Ele só quando chega lá, o enfermeiro está beirado com o doente, porque o doente ou vomitou e tem servente lá, mas porque ele não tem informação, não sabe quais são os seus direitos, acaba sendo violado. Dentro da comunidade, nós encontramos lá os líderes comunitários. Exato. E qual é o papel dos líderes comunitários para a comunidade? Exatamente, o papel do líder comunitário, eu posso não responder uma resposta super adequada porque não faço o papel de um líder comunitário, mas o líder comunitário para uma comunidade é que não um presidente, ele tem a possibilidade, ele é a pessoa mais responsável para poder expandir as certas informações. Então, o líder comunitário, primeiro, tem que ter primeiro a capacidade de ter a informação. Vamos supor um líder comunitário que, por exemplo, não tem televisão, não tem acesso a jornal, não tem acesso à internet. Como é que ele vai ensinar com a sua comunidade e explicar que seus direitos são isso, mas aquilo? Automaticamente, o líder comunitário só vai desempenhar o papel do líder, ele só vai poder viver constante aquilo que sabe. Ou se aquela comunidade tem que, talvez dia 25, é uma festa, tem que entregar a cabeça de boi ou vaca, ele só vai ordenar constante aquilo. Mas se ele não tem uma mentoria do que é desenvolvimento comunitário, do que é uma melhoria de uma comunidade, só vai se ver. Em Moçambique, por exemplo, o maior dos líderes comunitários não tem aquela informação apalpável sobre quais são os direitos de um doente, quais são os direitos da criança, quais são os direitos da mulher, de um cidadão normal. Eles não pautam por aquilo, nos finais de semana ter um encontro comunitário em que sentam com a comunidade, que é para no hospital o que está a acontecer. Nos postos policiais, como é que é o atendimento? Eles só vivem constante dia após dia, porque naquela comunidade não se faz fazer, a informação não chega até lá. Então ele não consegue difundir aquela informação para expandir para os outros. Então automaticamente ele acaba vivendo com base naquilo que ele só sabe. E talvez o que ele só sabe são dias comemorativos, falar talvez da guerra, falar o básico que ele só sabe. Bom, mesmo para terminar,
Qual é o apelo que deixa para quem queira investir ou quem queira aderir a programas ou projetos de desenvolvimento comunitário? Em jeito de últimas considerações. Eu acredito que antes de focalizar no projeto de desenvolvimento comunitário, temos que ter amor primeiro ao próximo, temos que ter alto sentido de reflexão. Alto sentido de reflexão não quer dizer que pensamos mais em relação aos outros, mas alto sentido de reflexão é ter a capacidade de pensar como transformar uma dificuldade em uma oportunidade, como criar uma igualdade para todos, oportunidade para todos. Eu vejo que nas zonas rurais são as zonas mais discriminadas, que não há muita oportunidade para todos. Se hoje em dia a Embaixada da França, América, precisa de bolsa de estudantes, é claro que aqueles lá não vão ter nem a informação de como concorrer à bolsa, mas lá nas zonas rurais tem pessoas com muita capacidade intelectual de ajudar o país, mas pela falta de oportunidade das zonas rurais acabam automaticamente ficando no zero. Então, para poder engrenar no ato de desenvolvimento comunitário, poder apoiar, temos que ter um alto sentido de amor ao próximo. Só assim que podemos generalizar em questão de desenvolvimento comunitário. Bom, muito obrigada por nos iluminar ou nos abrilhantar com os seus conhecimentos. Espero que ver-lhe numa próxima oportunidade ou em um outro debate. Muito obrigada. E qual é o apelo que quero deixar para os internautas? O que falou, o que eu não perguntei, mas que gostaria de falar para os internautas? Eu acho que, de um certo modo, tiveste umas perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes acabam puxando algumas. Eu acho que é mais difícil fazer uma pergunta do que dar uma resposta. A pergunta tem que ser avaliada com muita inteligência. Por isso os que elaboram exames de admissão, são as pessoas mais concentradas. Mas eu acho que, de um certo modo, temos que ter amor ao próximo. Amor ao próximo é uma chave fundamental para qualquer coisa. Eu acho que eu tenho respostas meio barreadas, mas eu acho que é nesse contexto. E agradecer ao Labo TV. A Zambésia precisava mais ou menos de uma televisão, porque as televisões sucursais que estão cá não têm espaço para todos nós podermos divulgar certas ideias. Agradecer ao Labo TV, a Paula e o Sumila também. E nosso Arafat, o nosso Arafat, ao Conde, tenho um amigo meu que apresentou-me, eu já conhecia o Sumila, mas foi graças ao Conde que me apresentou ao Labo TV, Conde de Maputo, agradecer ao Conde. Então eu acho que é minimamente tudo que eu poderia falar. Esqueço muito, talvez já esqueci várias coisas. Ficou essencial. E ficou essencial, exatamente. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso programa, que foi filmado a partir do Hotel Paradise. Esse que é um local bastante convidativo, portanto venham visitar que não vão se arrepender. O nosso programa termina por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, quero fazer um pedido para você que ainda não se subscreveu ao nosso canal. Subscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Até lá, fiquem bem!